Hoje, dia 9 de outubro de 2020, nós vamos analisar essa habilidade, relacionar o processo de urbanização às transformações da produção agropecuária à expansão do desemprego estrutural e o papel crescente do capital financeiro em diferentes países, com destaque para o Brasil. Essa habilidade ela já vem sendo trabalhada aos poucos lá no centro de mídias. Porém, todavia, contudo, no entanto, eu vou fazer uma abordagem do jeitão Flávio com essa habilidade, tá bom? Meus amores, vamos então aqui para a habilidade em si. Vocês notaram que tem muita informação em poucas palavras? Ou só eu que acho isso? Olha só a habilidade. Relacionar o processo de urbanização às transformações da agropecuária. Então eu preciso entender o que é processo de urbanização. Eu preciso entender o que são e quais são as transformações na agropecuária. E eu preciso relacionar essas duas coisas para eu conseguir entender a expansão do desemprego estrutural e a participação do capital financeiro. Eu acho que é muita informação em pouco texto. Por isso que eu gosto de fazer esse negócio que eu chamo de desconstruir a habilidade. Separar ela em alguns trechinhos, separar ela em alguns pedacinhos, trabalhar esses pedacinhos separadamente para a gente conseguir entender melhor. Vocês verão alguns círculozinhos, Vocês verão alguns círculozinhos que eu já coloquei de antemão, mas eu não consegui separar os slides, mas então vamos lá. Primeiro círculozinho que a gente vai trabalhar é o processo de urbanização. Moçada, escutando o termo processo de urbanização, vocês acham que esse fenômeno já acabou de acontecer, está acontecendo, ainda vai acontecer? O que é urbanização? É quando a população urbana vai crescendo, tipo, a pessoa mora na área rural, aí a cidade vai... É quando a população urbana vai crescendo, migração da área rural para a área urbana. A Bárbara falou alguma coisa aí que eu dei uma cortada. Fala, por favor, Bárbara, de novo. Crescimento de cidades. Crescimento de cidades, beleza. Vamos pegar Ilha Solteira como exemplo. O processo de urbanização na cidade, vocês conseguem ver ele acontecendo. Vocês conseguem ver. Tem bairros novos que não existiam quando vocês nasceram e hoje estão presentes na malha urbana de Ilha Solteira? Na mancha urbana de Ilha Solteira? Tem bairros novos, né? Morada do Sol. Morada do Sol é o mais recente. Só que eu que sou um pouquinho mais velho, eu não fui criado em Ilha Solteira, mas eu visito Ilha Solteira desde que eu sou criança. Então eu sei que, por exemplo, o Nova Ilha, o Ilha Bela, são bairros recentes em relação ao processo de criação da cidade, tá? Então o processo de urbanização, ele tá aí, ele tá acontecendo, tudo bem? Beleza. E aí eu trouxe um mapinha conceitual. Tá difícil observar esse mapinha conceitual? Não. Eu vou tentar dar um zoom. Vamos lá. Eu vou tentar dar um zoom. Eu acho que depois eu consigo arrastar o zoom pra lá e pra cá. Deixa eu ver. Ah, eu consigo. Beleza. Eu peguei esse mapinha pronto. Eu ia fazer mas eu peguei esse pronto porque ele tá assim, cara, muito bom. Eu só vou complementar nas minhas falas. Então, processo de urbanização. A gente tá falando de criação de cidade. O desenho que foi escolhido aqui não é um desenho de cidade pequena, padrão da nossa região. É um desenho que simboliza uma grande metrópole com prédios altos e adensados, prédios condensados, prédios muito próximos, beleza? Olhando aqui, o processo de urbanização ele é o quê? É o processo que envolve o crescimento da população e da extensão territorial das cidades, beleza? Está crescendo não só a população urbana, mas também a extensão. Por extensão, a gente deu exemplos aqui já, bairros novos em Ilha Solteira. Beleza até aí ou não? Beleza. Então deixa eu pegar do lado de cá. O processo de urbanização é o processo em que o espaço rural se transforma em espaço urbano. Isso, mas não só isso. Também ocorre uma transformação na demanda de mão de obra na área rural. Demanda de mão de obra. Essa expressão é difícil para vocês ou é fácil? Eu acho que é fácil. Demanda, necessidade, na zona rural precisa de pessoas para trabalhar, as pessoas moram na zona rural. Na zona rural não precisa mais de pessoas para trabalhar, as pessoas são forçadas a migrarem da zona rural para a zona urbana, beleza?
Isso aí, quando as pessoas são forçadas a migrar da zona rural para a zona urbana, nós chamamos isso de êxodo rural. Olha lá, ó, migração da população do campo para a cidade. No Brasil, nós tivemos o êxodo rural intenso entre os anos 1950 e 1960, tá? O que será que estava acontecendo com o Brasil nesse período aí que o nosso êxodo rural foi intenso lá nas décadas de 50 e 60 do século passado? Revolução Industrial? A Revolução Industrial foi na Europa no século XVIII, no Brasil foi a mecanização do campo. Lá no século XVIII, os caras estavam criando motores a vapor. No Brasil, a indústria demorou para chegar uns 200 anos. Quando chegou, já chegou com um trator, já chegou com um processo mecanizado. Se eu tenho trator, eu não preciso mais daquele arado, que é um boi na frente puxando e um cara atrás controlando o arado. Então, ó, a urbanização que se intensificou no século XVIII tornou o campo dependente da cidade. Isso aqui na Europa. No Brasil, esse processo ele é bem recente. Vamos nesse outro lado aqui, ó. Processo de urbanização no período industrial teve duas grandes causas. Fatores atrativos, ou seja, as cidades agora elas têm indústrias, as pessoas começam a migrar para a cidade para trabalhar nas indústrias, mas também teve um fator repulsivo. Ao mesmo tempo que a cidade estava atraindo pessoas, o campo estava expulsando pessoas, beleza? Tudo bem até aí? Nos países desenvolvidos, ocorre de forma lenta e gradativa. Por quê? Porque nos países desenvolvidos é um processo gradual, a indústria vai se transformando, aliás, foi se transformando aos poucos, foi necessitando de pessoas aos poucos. Aqui nos países subdesenvolvidos, as indústrias já chegaram já de voadora, já trazendo máquina, já trazendo trator, colhedeira, máquina de plantar, máquina de pulverizar veneno, e de repente inúmeras pessoas ficaram paradas. Alguém aí trabalha no sítio, sabe o serviço que um trator faz? O serviço de um trator substitui o serviço de muitas pessoas. E todas essas pessoas agora ficam desempregadas. Tudo bem até aí, meus amores? Beleza? Então, aqui, ó, sobre o êxodo rural. Esses dados envolvem informações do Brasil de 1950 a 2010. Professor, por que a gente já está em 2020? Por que o senhor não pegou 2020? Porque 2020 nós ainda não temos um censo atualizado. O último censo brasileiro por domicílio fiel é o de 2010. 2020 nós temos algumas estimativas e tem alguns gráficos, alguns artigos que erram até no número de pessoas que vivem no Brasil, tá? Então, ó, nos anos 50, que linha que tá mais acima? A linha vermelha ou a linha preta? Tu sabe? Análise de gráfico, tá? E a preta representa a população urbana ou a população rural? É rural. É rural. Ó, quase 64% dos brasileiros viviam no campo nos anos 60, tá? Nos anos 50 e 60. Quem aí tem vó vivos, pergunta para eles onde, ou até bisavô e bisavó, pergunta para eles onde eles passaram a infância deles. Com certeza, a maioria deles vão citar nome de sítio, vão falar um vilarejo pequeno, aquelas colônias. Vocês já visitaram fazenda que tem aquele monte de casa assim abandonado, umas casinhas uma do lado da outra, para os antigos trabalhadores rurais morarem? A galera morava assim, na zona rural, tá? 36% dos brasileiros viviam na zona urbana. Quando o Brasil começa a trazer máquinas para substituir os trabalhadores são expulsos do campo, eles ficam desempregados, se veem obrigados a mudar para a cidade, e aí nós vemos o gráfico fazer um movimento assim, ó, a população urbana crescendo e a população rural diminuindo, até que em 2010 nós temos 84% dos brasileiros vivendo na cidade e apenas 15% dos brasileiros vivendo no campo. Ficou dúvida até aí, meus amores? Não? Não. Oi. Se eu tivesse nascido na fazenda e tivesse mais foto lá, eu ficava por lá, hein? Ó, hoje em dia, pensa assim, a maioria dos nossos colegas
vou falar colega assim, eu vou me colocar como na situação de vocês como aluno. A maioria dos nossos colegas na escola vivem na cidade ou na zona rural? Tem bastante na cidade, mas tem bastante também na rural. Mas a maioria? A maioria na cidade. A maioria na cidade, exatamente. Beleza? Vamos lá. Aí a próxima palavra-chave da nossa habilidade é transformações da produção agropecuária. Que tipo de transformação da produção agropecuária? Eu já falei aqui. Alguém me ajuda a lembrar que tipo de transformação? Substituição da mão de obra manufaturada, pessoas, por máquinas. Beleza? Então olha só, o serviço que uma enxada faz não é nem comparado com um serviço que um trator faz. Vocês conseguem imaginar tombar o solo na enxada? Tombar o solo no arado, no boi? E tombar o solo com o uso de máquina? Olha isso aqui, moçada. Colheita de café. Primeira imagem do lado esquerdo, em cima. Colheita de café mecanizada. Quantos trabalhadores estão fazendo a colheita numa rua? Na máquina? Um só. Agora olha a mão de obra. Quantos trabalhadores só nesse pedacinho aí, ó. Um por pé de café. Vocês notaram isso? Sim. A máquina vem, faz o serviço mais rápido. Em um curto prazo ela pode até gerar um certo lucro para o produtor, só que ela vai gerar um problema social gigante, porque essas pessoas estarão desempregadas. Beleza? Mais um aqui, ó. Uma máquina dessa de colher cana substitui 90 pessoas. 90. Beleza? Essa máquina consegue trabalhar praticamente 24 horas. O que o dono da usina faz para colher cana praticamente 24 horas? Tem 3 operadores da máquina trabalhando em turnos de 8 horas. A máquina para só quando o operador vai almoçar e vai tomar o café, que ele tem direito de 15 minutos de descanso a cada, acho que 3 ou 4 horas de trabalho. Então a máquina só para nesse momento, a hora que o cara vai almoçar e vai ter o descanso dele. Aí a máquina quebrou alguma coisa, precisa abastecer, aí ela fica parada. Mas para o produtor de cana é bem mais vantajoso ele ter uma colheita assim mecanizada, beleza? Vantajoso para o produtor de cana, mas para a movimentação da economia de forma geral, será que é tão vantajoso assim? Olha isso aqui, ordenha mecanizada. Tem alguém aí que ajuda o pai de retireiro, hein? Assistindo a aula? Ajuda a tirar leite de manhã? Acorda às 4 da manhã e vai apartar as vacas? Olha lá, ó, ordenha mecanizada. Coloca um negocinho assim de metal e a máquina vai tirando o leite. Agora, olha na mão qual é o trabalho, beleza? Isso aqui tudo é para agilizar o trabalho. Olha essa imagem. Enquanto os caras estão ali, ó, a máquina colhendo, o caminhão andando do lado, a máquina jogando a soja no caminhão, a gestora da colheita tá ali toda feliz no tablet só computando a colheita. E isso gera o quê? Essa mecanização gera o quê? Desemprego. Aí eu posso até ouvir o seguinte argumento. Ah, professor, mas você tá defendendo que as pessoas têm que trabalhar sofrendo? Não, eu não tô defendendo que as pessoas têm que trabalhar sofrendo. Eu tô defendendo que nós temos que mecanizar? Temos. Quem não gosta das coisas mecanizadas? Eu adoro as coisas mecanizadas. Quando eu vou fazer um bolo e precisa bater clara em neve, eu uso a maquininha de bater clara em neve do que ficar lá batendo no garfo. Só que, será que é justo mecanizar, trazer uma certa comodidade e deixar essas pessoas desempregadas ao mesmo tempo? Esse é o tipo de pensamento que a gente tem que ter como sociedade. Será que não deveria ter tido um processo de preparo para essas pessoas terem um emprego? Aí o cara trabalha a vida inteira colhendo cana, ele tá desempregado, e aí ele vai para a cidade tentar emprego. Será que o cara que tem lá já mais os seus 40, quase 50 anos, só trabalhou nisso a vida inteira, será que ele vai conseguir um emprego fácil de vendedor de loja de roupa, por exemplo? Será que ele vai conseguir um emprego fácil de segurança? Não vai gerar o desemprego estrutural. Olha aí esse termo que aparece.
vai gerar o desemprego estrutural, que é o desemprego que afeta a circulação da economia. Aquelas 90 pessoas que a máquina está substituindo eram pessoas que estavam indo no mercado toda semana comprar a tua carninha de churrasco, comprar o teu refrigerante, Tava movimentando a economia. Agora a gente gerou desemprego, são 90 pessoas por máquina que estão desempregadas. Isso afeta a estrutura do país, afeta a circulação econômica. Tá ficando claro até aí, moçada? Querem que eu volte em alguma coisa? Porque eu já tô encerrando essa apresentação. Não? Beleza. Meus amores, aí a última etapa é aqui, ó. Papel crescente do capital financeiro. Você sabe o que é capital financeiro? Dinheiro, exatamente. E quem que representa o capital financeiro? O dono da usina ou o banco que empresta dinheiro pro dono da usina investir nas máquinas? É o banco, né? É o banco. É o banco. Nem todo mundo tem dinheiro para comprar uma máquina que custa algumas centenas de milhares de reais. Aí que os caras fazem? Eles vão no banco, falam, ó, eu preciso... Oi? 1,5 milhão por aí. Eles vão no banco e falam, eu preciso de tanto para comprar uma máquina. Se eu comprar essa máquina, eu vou acelerar minha produção em tantos %. Em tantos dias eu vou ter dinheiro já para te devolver. Vou ter dinheiro para te devolver. Aí o banco empresta, o cara compra, às vezes paga até sem juros, paga só o montante do dinheiro, beleza? Agora olha só essa última imagem que eu vou colocar para vocês. Isso aqui é uma imagem oficial do governo federal de 2019 e 2020. O Brasil gastou 225 bilhões de reais com crédito rural. O Brasil gastou todo esse montante para ajudar dono de empresa a investir em maquinário. Desses 225 bilhões de reais, só 12%, olha aqui ó, no cantinho embaixo, a enxadinha verde, só 12% foi para a agricultura familiar. Só 12% foi para o pequeno agricultor. Então a gente está ajudando a criar esse desemprego estrutural no Brasil. A gente precisa analisar o que a gente está fazendo com a nossa sociedade. Tudo bem até aí, meus amores, minhas amoras? Ficaram algumas dúvidas ou não?